Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da minha carteira pública aqui, que eu faço junto com vocês, invisto meu dinheiro de verdade nas empresas que eu gosto, mostro a evolução dessa carteira, explico por que eu tô fazendo aportes, tudo isso baseado nas análises, nas ideias que eu faço nos outros vídeos, beleza? Eu já tinha dado um spoiler no vídeo que eu fiz de Gerdau, né, mostrando meu aporte, de que eu já tinha feito inclusive um aporte em BB Seguridade. E esse aporte recente que eu fiz em BB Seguridade, a primeira coisa que você pode perceber é o seguinte: acima de R$32. E aí, se você lembra bem, né, e acompanha meu canal, eu sempre falei que meu preço teto de BB Seguridade era 32. Só que o que aconteceu, tá? Tive uma discussão até que bastante, entre aspas, aqui, profunda, né, dentro da comunidade de membros aqui do meu canal do YouTube, que fora, né, os vídeos exclusivos, as lives, e você tem acesso ao grupo do Telegram, né, onde todo mundo pode conversar, e a planilha de preço teto, que eu também vou mostrar aqui. E aí, nessa discussão que a gente estava tendo lá, era o seguinte: pô, não valeria a pena, talvez, eu melhorar o meu preço teto, deixar de ser tão conservador assim? Aí todo mundo opinou, acabou que eu decidi por sim tirar um pouco do conservadorismo que eu tinha no meu preço teto de BB Seguridade, basicamente zerando uma variável que eu coloco sempre no cálculo de preço teto, que é o que eu chamo de prêmio de risco. Simplesmente essa zeragem já fez com que o preço teto aumentasse, tá? E fosse para casa dos R$35. E aí, portanto, eu decidi por aportar, e aí também várias outras pessoas aí da comunidade de membros aportaram também. Então fica aqui já o convite para você fazer parte disso tudo, tá? Você tem acesso a esse grupo, muito legal, aos vídeos, às lives, que são, cara, as lives são uma das coisas mais legais da comunidade. Fora também aqui a planilha de preço teto, tá? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Hoje, 0,18 de alta, 33 e 34. Você vier aqui, você vê então que eu tô na minha planilha de preço teto, que basicamente, né, todos os membros têm acesso, como eu comentei. E aqui a primeira visualização que você tem é o consolidado, onde você tem todos os preços tetos, são 28 empresas que já tem aqui nessa planilha, e algumas abas específicas que você tem o cálculo sendo mostrado aqui. E aí, para você ter uma ideia, né, aqui no meu preço teto de BB Seguridade, eu sempre faço com base aqui no histórico, tá? Então, preço teto médio, e eu atribuí aqui o que eu chamo de uma variável de prêmio de risco. Essa variável de prêmio de risco, gente, nada mais é do que simplesmente uma gordura a mais que eu coloco frente ao cálculo de preço teto, para realmente tentar ser no cálculo conservador, porque a determinados momentos do mercado, gente, olha o que acontece, é um negócio muito bom. Eu percebo que, cara, o mercado tá me dando uma oportunidade muito boa de me posicionar num negócio que, cara, com os meus cálculos eu tô sendo extremamente conservador e que, portanto, se eu comprar naquele momento eu posso dormir tranquilo. É isso que eu acabo pensando, tá? É assim que eu tento sempre visualizar e fazer os meus cálculos. Só que aí, o que estava acontecendo? Eu tinha aqui 10% aqui dessa gordura, né, que eu chamava aqui desse prêmio de risco. Então eu tinha um preço teto médio de 32. Como agora eu decidi, né, depois dessa discussão que eu falei para vocês no começo da live, zerar esse prêmio de risco, perceba, olha o que aconteceu. O preço teto foi para 35. Então eu aproveitei esse momento de mercado, onde BB Seguridade estava 33 e 35. Aproveitei a discussão e fiz um aporte. Um aporte que eu posso julgar, que eu posso até chamar aqui de um aporte, entre aspas, aqui, inteligente. E por que esse aporte eu posso chamar de um aporte inteligente? Porque, de novo, eu estou aproveitando para comprar ações de uma empresa, tá, que eu julgo relevante e que, mais do que isso, vai pagar um bom dividendo em 2024 e vai anunciar em fevereiro, né, a quantidade por ação. Então, quanto mais ação eu tiver, melhor vai ser para mim, tá? Veja só aqui, tá? A gente tem aqui a minha posição de BB Seguridade na plataforma GF. São 540 ações já, tá? A gente tem aqui um preço médio de 30,61 e a cotação é 33,34. Nessa cotação aqui, olha o dividendo, gente. Olha a expectativa. Mais de 10%, é muito bom. A gente tem que ser capaz, e eu sempre falei isso, no começo da carteira, quando você está olhando para isso, quando você está começando, quando você está formando posição, você não pode ser tão conservador. Você não pode querer ter um preço teto assim tão baixo, com uma margem de segurança tão alta, porque senão você não vai aportar. Essa daqui é uma lição que, de certa forma, eu vejo muita gente demorando para aceitar. E aí o que acontece? O cara tá no começo da carteira, mas pô, ele só aporta se a Luiz Bar se aportar. Ele só aporta se o Fábio Baroni lá do AGF aportar. Gente, não faz sentido. Por quê? Porque a realidade deles é diferente da sua. A realidade deles hoje é pessoas que já vivem de renda, pessoas que já têm uma posição grande e que, cara, se eles não alimentarem mais a carteira, só a posição vigente deles já vai gerar um bom dividendo. Então você não pode ficar copiando os outros nesse sentido.
Você tem que entender o seu momento, você tem que entender o que você está fazendo. Portanto, eu sempre falo, né? Aumentei aqui meu preço teto, ainda é um preço teto conservador, porque é um preço teto médio. Olha o preço teto da plataforma, gente, para BB Seguridade. Olha o quão conservador a gente ainda está em 35. Então vamos aproveitando os momentos. Recebemos poucos dividendos até agora, nossa posição é bastante nova. Basicamente aí R$16.500 aportados em BB Seguridade. E aqui meu último aporte, no dia 10/1, a R$ 33,23, justamente depois de eu ter feito esse aumento de preço teto, comprei 30 ações, basicamente R$1.000. Não é um aporte forte, né? Não é um aporte forte. Um aporte forte seria se fosse ali para os 29, 28. Mas tá um aporte, tá mantendo, né, a consistência aqui de você criar a posição, de você aumentar a posição. Isso que vai importar pra gente. Isso que é sempre importante que você tenha na sua cabeça, tá? E de novo, abra sua grade de cotações aí na sua corretora ou aqui no Google Finance. Olha quanto tempo de oportunidade nós tivemos para comprar BB Seguridade, gente, abaixo dos 35. Ou quer ser mais conservador? Beleza, usa o preço teto antigo abaixo de 32. Ou quer ser mais conservador ainda? Usa os 28. Olha quanto tempo você teve para comprar. Ah, Bruno, estou começando agora. Então não dá para você olhar para o passado. Mas o que eu estou falando do passado aqui é, entenda que o aporte é racional. Olhe para o preço teto, estabeleça a linha e compre sempre. De forma consistente, a ponto de trazer para sua carteira isso daqui. Um forte nível de aporte. E aí eu não estou falando o valor aqui, tá? O valor aqui é irrisório. É para você, se for mais, se for menos, não tem problema. O que eu tô falando é a consistência do aporte. E você pode ver isso daqui. Olha quantas compras eu fiz. Não tudo de uma vez. Se eu soubesse o futuro, eu teria feito tudo de uma vez a R$29,69, que foi o melhor preço que eu paguei. Mas não dava para saber. E receba os proventos. São 2 vezes por ano. Então, às vezes, no começo pode demorar muito. Mas à medida que a sua carteira vai crescendo, você vai recebendo de várias outras empresas, você acaba nem ligando mais para isso, gente. Ok? E óbvio, olha o mercado como ele está. Poucas oportunidades em outras empresas. Então, aproveita para ter o seu aporte naquelas que estão apresentando a oportunidade. E se voltar a ter oportunidades em outras, como é o caso, por exemplo, de Banco do Brasil, se voltar a ter, a gente aporta também. Voltando até em Taesa, a gente aporta também. Voltando até em Klabin, Transan Paulista, a gente aporta também. Olha aqui, 27, gente. Subiu, mas a gente teve a oportunidade durante muito e muito tempo. Fica ligado nisso, porque o mercado sempre vai te dar essas oportunidades. Ele não vai te avisar, mas ele vai te dar. E você tem que olhar. Klabin, mesma coisa. Olha quanto tempo faz, só para vocês terem aqui a noção. Quanto tempo faz que eu não aplico em Klabin? O último mês de aporte em Klabin foi no dia 12/7 a 4h30. Olha isso, quanto tempo faz. Justamente porque o mercado deu oportunidade em alguns momentos e em outros momentos não dá. Só que a carteira diversificada que você tem e o foco no aporte, o foco no que interessa, que faz com que você consiga consolidar sempre uma carteira que no futuro vai te pagar boa renda. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.